Donos da Bola Minas, aquele protocolozinho aqui da plataforma, né? Eu sei que é chato, mas a gente tem que fazer pra gente tá postando os vídeos aqui pra vocês, beleza? Amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dá essa força, dá essa moral pra gente. O Galo só joga no dia 11, o dia 12, né? Se eu não me engano, pela Copa do Brasil. E depois tem jogo de Campeonato Brasileiro. O Atlético está na frente do São Paulo. Acredito que sai classificado, né? Tem tudo para sair classificado. Vamos ver aonde vai ser o jogo, né? Se vai ser na Arena do Galo ou se vai ser no Mineirão. Jogo no próximo dia 12, às 9h45 da noite. E depois, dia 15, já enfrenta o Bahia fora de casa pela Campeonato Brasileiro. E Comebol Libertadores no dia 18. Rapaz, provavelmente o time que vai enfrentar o Bahia será o reserva dos reservas, né? Agora, desculpa, isso me incomoda muito. Esse negócio, não, você não pode. É claro que eu não vou sair daqui falando das mazelas, dos problemas do meu ambiente de trabalho. Ah, então por que você não pode o jogador? Porque eu aqui, eu recebo a condição ideal para chegar aqui e fazer um grande trabalho. E lá eles não estão recebendo. É o palco, gente. É o palco. E vale muito, vale uma vaga na semifinal. Os jogadores têm que chegar ali, ver a condição do gramado e falar assim, o melhor pra gente é Olha a imagem aí, X. Tinho, que você... Olha lá, tá lá. Ó, tá lá a imagem. Dá pra ver os queimadinhos ainda. Eu acho até que o queimado não é um grande problema. Sistema. A gente É viu uma ondulação. Desnivelamento. É, cara, isso É, o desnivelamento. se tivesse queimado e a bola... Aquela última imagem, Nossa, né, cara, que foi a bola colocada, muda que dava completamente de direção. Uma onda, a bola muda de direção. Eu acho que os jogadores precisam ter esse aval, porque se eles estavam reclamando antes, eles vão simplesmente chegar lá e ver que está da mesma situação e vão acatar. Vai chegar uma hora que alguém vai chamar a responsabilidade. Não, eu ia falar justamente isso. HG, boa tarde aos amigos, a família Band, galera ligada com a gente. A impressão que eu tenho é que esse movimento dos jogadores e o Milito irem lá é para inglês ver, cara. Porque, você imagina, chega lá o Paulinho, o Hulk, enfim, os jogadores, o elenco como um todo, pô, tá ruim, hein? Tá ruim. Não me preocupa nesse momento eles poderem ou não dar entrevista, o que não é legal, de qualquer forma. Mas o que me preocupa é, eles vão chegar lá, vão ver que tá ruim, vão falar, pô, tá ruim, não dá pra ser aqui. Eles foram lá por nada, porque a impressão que eu tenho é que eles vão falar, tá ruim e vai ser lá do ser lá, Pois é, aí se perde pro só São pra Paulo. enganar o torcedor. Se perde pro São Paulo é desclassificado. Você acha que o Hulk não vai falar nada? Aí depois do jogo talvez Aí o Hulk já era, passe não, por eu cima sei, da ordem. mas aí eu tô já falando o era, seguinte, eles estão comprando uma responsabilidade deles. Deles. A diretoria A está diretoria, comprando. sim. Né? Ela está comprando Não a responsabilidade. precisava. Não precisava. Quando ela leva os jogadores, ela está compartilhando essa responsabilidade. Se os jogadores falarem assim, nós vamos jogar aqui, depois se perder, fala, ó, vocês falaram que iam jogar aqui. É, mas até né? que ponto, Agora, né, Breno? eu acho É meu que a questão questionamento. financeira pesa muito. Mas eu acho que ele é tá a certo. principal. Porque a diretoria divide essa responsabilidade, Mas divide- ainda que mas- obrigando os jogadores a assumirem essa mas eu resposta. acho que divide entre aspas. Você não tem opção de recusar, você vai aceitar a A responsabilidade, partir, ponto. a Mas partir do divide. momento que os jogadores... Assim, o gramado, pra mim, tá muito ruim. Muito ruim. Mas a partir do momento que você leva os jogadores lá e os jogadores decidem, junto com a diretoria, eu dou a opinião deles de que eles querem jogar lá, cara, eles têm poder de escolha nisso aí. Se os caras vão lá, se foram convidados pelo CEO do clube, a sentarem no local, a verem o local, a, sei lá, baterem uma bola no local, saem de lá falando, não dá pra jogar, eu já tiro a responsabilidade da diretoria. A questão Eu tiro é que completamente. pra mim, Thiago, eles não têm esse Não, poder. e se eles falarem Tá que sendo não, uma ô, cortina Thiago, de fumaça Se eles pra falarem que não tem o condição de externo jogar lá. que não tem entenda que eles condição. têm. Aí o Atlético tem que jogar, mandar o jogo só no que nós Mineirão. temos um problema. Você acredita nisso? Acredito. Só que nós Que o temos um Atlético vai problema. mandar no Mineirão? Acredito. Só que nós Se os temos um jogadores problema. chegarem... Não, peraí. Se os jogadores chegam lá e falam que não tem condição de jogar, eu acho que o Atlético manda Mas esse a jogo no informação que você trouxe logo no início Mineirão. Não, é a que informação que eu tenho é de que a tendência é que esse jogo seja na Arena MRV. Uma tendência colocada antes do tal Antes do encontro tal acontecer. encontro. Então não tem referência Cara, nenhuma de é uma, mudança é a uma partir disso. tendência. A partir do momento que os caras chegam lá e falam assim, olha, não tem condição, o Atlético tem que sair de lá, gente. Eu volto a dizer, eu acredito que quando se fala da tendência, é porque eles acreditam que no tempo hábil o gramado Mas não vai estar, atender. Breno, não Mas vai eu tá. acho também que não Não vai vai estar. E Pô, assim, e se não melhorar em tem um outubro, ponto. o Galo não vai nem ter opção. Eu O não Comebol acho não que o vai deixar gramado ter jogo ruim da Libertadores. O gramado ruim é de Ô, todo Ti, vamos fazer ruim as pro contas. Atlético não, Vamos cara. fazer Pior as pro São contas Paulo aqui. hoje. Você vai me ajudar a fazer as contas. O gramado, no dia 7 de agosto, que foi o jogo contra o CRB, não estava bom. Aí o Atlético fica sem jogar lá até o dia, a gente fez aquela conta,
Dia 17. 16. É um que eram sábado. 10 dias. Era 17. 17. Eram 10 dias certinho. Era o jogo da ondulação, que foi contra o Cuiabá. Ou seja, o jogo o gramado não estava bom 10 dias depois. Só que nós temos um problema, e o problema quase um está mês. claro para todo mundo, e nós precisamos debater ele aqui. O que aconteceu depois do jogo do Cruzeiro do final de semana? Reclamaram do gramado do Mineirão. O que vai acontecer no Mineirão agora, no Os final de semana? jogadores se queixaram Dia do gramado. Qual jogador que reclamou? O Marlon falou a respeito. Cara, O Marlon ó, reclamou. Aí vão Tem ter dois dois eventos shows no agora Mineirão no final de Sim, sim. semana. Então, nós temos um problema muito maior do que a gente imagina. É que só um ponto, Talvez, por incrível que parível, talvez o gramado da Arena possa estar em Não melhor acredito. condição do que o do HG, Mineirão não, depois só um desses dois ponto. eventos. Não dia acredito 8, que a arena dois estava eventos. impraticável. A O do arena dia estava 8 impraticável. O do dia 8 eu não sei se vai ser no gramado. Ah, eu sei que será tá, no Mineirão, tá. mas o dia 7 é no no gramado, gramado. que é o show do Caetano Veloso e Maria acho que Maria Bethânia. Bethânia, acho que são os dois. E no domingo tem um show do Sorriso Maroto no Mineirão, que eu não sei se é na estrutura do Mineirão ou se é no gramado. Mas eu tô contigo nessa. O gramado do Mineirão pode estar em situação semelhante à arena. Não, eu não tô não, porque a arena estava Então, impraticável. estava impraticável. Mas o que Mas tem me um mês, faz... Então, Cara, quase Quase um mês, cara. Tem Quase um vai mês. ser quase um mês. a arena tem dia. um ano que não consegue deixar o gramado em condições, não vai ser em Cara, 15 dias. é deixar para um jogo. Ele tem que ter 90 minutos de qualidade. Cara, é inacreditável a gente estar discutindo isso aqui. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. É um gramado que completou um ano, né? É um estádio que Já tem mais Já mudou o gramado, completou um já. ano. Já Na mudou. estreia, Só que o o Valu gra- está dizendo aqui na que é um estreia, ano de problema. Contra Um o ano. Santos, o gramado não Já tava era bom. problema. Não, eu tô querendo dizer o seguinte. Nós estamos discutindo isso, da qualidade ruim de um gramado, que precisamos agora. O Atlético precisa um jogo, 90 minutos, de um gramado bom. E teme não tê-lo. Só que o problema parece que não é o desgaste de vários jogos, como a maioria dos estádios tem problema com gramado. não é. Já nasceu ruim, já nasceu condenado, não tem isso. muito pra onde correr. Esse é o problema. Então a gente não Agora, consegue, pra um jogo. O problema não é a repetição, é que pra um jogo não consegue. O 0-1 já não tava bom. E vai ter um problema maior. Porque se continuar desse jeito, o Atlético joga contra o Bragantino dia 22. E dia 25 joga contra o Fluminense aqui. Olha a diferença de um jogo pro outro. Você acha que os dois jogos vão ser na arena? Não tem condição. Então o Atlético, se razoavelmente for pensar, até porque, igual você falou, a Conmebol é mais rigorosa, olhando o gramado, e é um jogo decisivo, E o Atlético você recebeu pega o uma multa. Bragantino e joga para o Mineirão. Para você não fazer 2 jogos seguidos, para não ter um impacto na grama. E coloca o jogo do dia 25 contra o Fluminense na arena. Deixa eu vai ter que partir. utilizar de outros Deixa eu voltar para a TV. Você que está no YouTube, muito obrigado. A gente está voltando para a TV a partir de agora. A gente continua nesse papo aqui. Eu perguntei para uma pessoa do Atlético aqui se a definição vai passar pelos jogadores ou se já está definido que o jogo será na Arena MRV. A princípio estava. Vamos ver agora aqui. Estou aguardando. Esse período da propaganda eleitoral era sobre a questão do gramado, do estádio. O Thiago Fernandes disse aqui que os jogadores meio que chamaram a atenção dos jogadores para que eles não fiquem falando do estado do gramado. É a primeira questão. A segunda questão, tempo hábil para deixar o gramado bom. Será que vai ter? Aí o Pre levantou uma questão aqui. Bom, o gramado já nasceu ruim. Já nasceu ruim, é 1 ano de problema com o gramado. Eu tinha confirmado com uma pessoa do Atlético e essa pessoa me disse, será na Arena MRV. Aí depois disso, de alguns dias, veio a informação, jogadores e treinador é que vão definir. Aí eu já começo a ficar em dúvida. Por quê? Porque o Marlon saiu de campo no final de semana, depois do jogo do Cruzeiro e da vitória no domingo, reclamando do gramado do Mineirão. Final de semana vai ter show lá. No gramado vai ser Caetano Veloso e Maria Bethânia, não é isso que vocês falaram aí, né? E ainda tem um Sorriso Maroto, que eu não sei se vai ser na Esplanada ou no gramado. Então, vocês estão vendo o tamanho do problema? Porque mesmo que daqui a pouco o Atlético opte por jogar no Mineirão, como é que vai estar esse estado do gramado depois desses shows no final de semana, sendo que o Marlon, no final de semana passado, já reclamou do estado do gramado? O problema é muito grande. Aí o Vitão, tá aqui em cima, me disse aqui no ponto, tem uma informação aqui de que lá na Europa já tem um monte que algumas federações estão proibindo o sintético. Será que o Atlético por aqui também não está com o pé atrás? De daqui a pouco alguém chegar aqui e falar, não, é porque aqui nós temos Engenhão, o misto da Arena do Corinthians, do Allianz Parque. Pela Então, mas declaração do Muzi Liga na Arena. terça-feira, o Muzi declarou. Liga Arena. O Muzi disse: pra mim, tem que ser sintético. Então, tem que mudar. Então, essa é a peraí. definição do Bruno Muzi. Mas Então, ele não é o que vai definir tudo. Tá. Mas ele é o CEO da Arena MRV, ele tem um peso na decisão. O sintético que você fala é igual o tapetinho do Botafogo, Do por Botafogo. Do Botafogo. Porque o misto
O misto, ele existe em campos da Europa, que é o do Corinthians. Que é... O Maracanã também é misto. Maracanã é híbrido. Qual que é a porcentagem? Alguém lembra? Que é A do Maracanã é bem pequena. 70-30? 70-30. 70-30? Mas o Maracanã é bem ruim o gramado, hein? Não, mas eu tô falando gramado. Mas especificamente o Maracanã é do Corinthians. já é o problema do desgaste. O Maracanã são 2 times jogando 3 competições, né? O ano todo. Flamengo e Fluminense jogam sempre Copa do Brasil, Libertadores até longe, Brasileiro. O Vasco joga também no Brasileiro de vez em quando. Um jogo ou outro. Cara, o Newton Santos, ano passado eu tive a oportunidade de entrevistar vários jogadores e vários me falavam a mesma coisa. O Caleri foi um que falou, cara, nem parece que é sintético, é o melhor gramado Tem a que eu questão jogo aqui no da Brasil. fibra de coco lá, né? Eu Não, a conversei. fibra de coco é do Palmeiras. O do Botafogo Santos, não? é uma tecnologia diferente, que é a mesma do CT do Bragantino. Ô, André, eu mandei um vídeo aí pra você aí em cima, mandei um vídeo agora que mostra a situação hoje com riqueza de detalhes. HG. Se tiver jeito da gente mostrar, me parece que tá no YouTube da própria Arena, tá? Quem me mandou esse link aqui foi o Thiago. Eu não sei se ele está na Mitsubishi, foi o Thiago. Então por isso que eu não tô. Foi o Thiago que me mandou isso aqui agora. Um abraço pra você, muito obrigado pelo link. O André tá abrindo lá pra gente mostrar. Se essa imagem for de agora, aí parei. Ô, Everton. Parei, não pode acabar o programa. Chama a chefia aí, acaba o programa, não, a discussão acabou, não tem conversa, não dá pra ser. Antes de você falar, só corrigir. Não é a do Palmeiras, é a do Furacão. A Arena da Baixada, que é fibra de coco. Só uma coisa. Eu conversei com essa mesma fonte e o Atlético quer colocar gramado sintético no ano que vem. E assim, dentro do conselho de futebol, dos gestores, já existe o consenso de que a melhor coisa é colocar o gramado sintético. O Atlético está orçando esse gramado sintético idêntico ao do estádio Newton Santos, que é o que o Newton Atlético, Santos. que é o que o Atlético entende ser o Você melhor vai me dar nesse mais momento. detalhes sobre isso? Deixa eu só dar um recado aqui. Eu quero ouvir mais sobre esse assunto. Esse assunto está mexendo com a discussão e o André está levantando uma... Tem uma imagem, preciso até daqui a pouco confirmar se essa imagem é de hoje mesmo, trocando placa, gente. Desculpa. Trocando placa. Tirou uma placa, botando outra. Teve um jogador que falou um dia desse comigo, falou, cara, às vezes você domina a bola, né, e coloca o pé de apoio e o gramado dança. Aí daqui a pouco, se tem uma lesão séria num atleta aí, por causa de gramado, né, o prejuízo pode ser muito maior. Meu Deus do céu, eu não consigo. Atenção, meus amigos, sofrendo com pagamento de juros abusivos. É isso aí, galera. Futebol, só dia 12, né? Atlético Mineiro joga somente no dia 12 contra o São Paulo. Essa questão do gramado aí da arena. Será que seria uma boa ser gramado sintético? O que você acha, torcedor atleticano? E isso vem mostrado que vem lesionado muitos jogadores, né? Muitos jogadores, principalmente jogadores com a idade um pouco mais avançada. Será que para o Hulk não seria algo prejudicial ao jogador? Lembrando que o Suárez, quando estava aqui no Brasil, deixou de atuar em alguns jogos onde tinha gramado sintético. Inclusive tinha um jogo entre Botafogo e Grêmio, onde o Grêmio virou o jogo para 4-3. O Botafogo estava ganhando de 3-1. 3 gols do Luizito Soares. E se o jogo fosse no Newton Santos, o Soares não jogaria, né? Que acabou ali culminando com a derrota do Botafogo na questão do título. O Palmeiras foi campeão. O Botafogo perdeu esse título para mim nesses 2 jogos aí. Ele tinha uma gordura muito boa para levar até o final do campeonato e acabou que nesses 2 jogos foi aonde o título foi perdido, né? Porque se tivesse vencido esses 2 jogos, teria feito 6 pontos e tirado 3 pontos, né? Desses times aí do Palmeiras, inclusive. Mas esse ano o Botafogo vem muito forte. E aí o Galo joga no dia 12 contra o São Paulo. E depois, no dia 15, contra o Bahia. Vai ser um jogo com time reserva, obviamente. Porque já na quarta-feira já terá o Fluminense pela Conmebol Libertadores. Primeiro jogo no Rio de Janeiro. E o Atlético precisa sair de lá vivo, né? O Atlético precisa sair vivo desse jogo aí diante do Fluminense. E o Brasileirão é tentar uma vaga na pré-Libertadores, né?
Depois do jogo contra o Fluminense, enfrenta o Red Bull Bragantino, jogo em casa, mas na outra quarta já vai ter Conmebol Libertadores novamente e o Galo vai precisar mais uma vez contra o Bragantino ter o time reserva. O Galo precisa melhorar seu elenco para a próxima temporada, com toda certeza.